Olá, sejam bem-vindos a mais um videoaula do projeto 365 Expert Adobe. Nessa aula eu quero responder a pergunta do Fernando Machado. A gente vai continuar na sequência de resolução de perguntas e a pergunta de hoje é sobre Premiere. A pergunta dele é o seguinte: quando eu realizo os cortes das cenas na timeline e vou juntando as imagens, na hora ficam aqueles espaços de vídeo que eu cortei e o fundo da timeline. É possível juntar os cortes que eu usei de uma vez só, tipo dar um Rip Delete All? E a segunda pergunta é possível remover vários cross dissolve ou várias transições de uma vez só? Então, vamos começar pela segunda pergunta. E eu vou fazer o seguinte: eu vou importar aqui qualquer cena. Eu vou puxar aqui do curso que estava tendo aqui de DaVinci, que foi gravado pro portal Treina Web. Vou pegar aqui os exercícios, vamos ver aqui, geral, edição, não guardei os exercícios? Não guardei os exercícios. Aqui, material de aula. Então eu vou vir aqui do projeto de edição X Games, que tem umas cenas legais para a gente testar. E daí eu vou dar uma importada. Bom, vou jogar todo mundo numa timeline, arrastar aqui para o botão, de novo item, e aí eu tenho uma edição aqui mais ou menos. Imagine que você foi fazendo uma decupagem, foi tipo assistindo e cortando somente os trechos que você queria, tudo que era lixo você foi deletando. Então você vai ter uma timeline mais ou menos assim. E eu disse que eu ia começar pela outra pergunta, então vou aqui do lado responder a outra pergunta. A outra pergunta era: como é que eu posso remover várias transições de uma vez só? Então eu vou dar uma editadinha aqui de mentirinha, só para ilustrar. Vou vir aqui com o Ctrl e vou dar uma diminuída, uma diminuidinha aqui. E como é transição, eu vou deixar eles colados. Daí imagine que eu quero colocar a transição de todos de uma vez. Uma das maneiras é segurar o Ctrl, clique e arrasta, seleciono todos, Ctrl D, apliquei em todos. Ctrl Z, desse jeito é fácil tirar de todos. Outra maneira é selecionar todos e vir aqui em sequência. E aqui em sequência ele tem a opção de aplicar transição padrão para seleção. Mas ele não tem remover transição padrão da seleção. Então eu clico para aplicar, apliquei em todos, não tem um para remover. Se eu der o Ctrl clique aqui e selecionar todos os cortes, dar tipo um del, alguma coisa assim, ele não apaga as transições, como vocês podem ver. Por mais que ele tenha marcado os cortes, ele não apaga as transições. Se tem um jeito milagroso de fazer isso, eu desconheço. Não tem no menu, na interface, uma opção pronta para isso, mas teria se fosse, por exemplo, efeitos. Eu vou dar um Ctrl Z, vou selecionar todos e vou pegar aqui o efeito, por exemplo, Black and White, uma coisa simples para mostrar. Pelo jeito não simples para digitar. Deixa eu escrever aqui de novo, Black and White. Duplo clique, todos agora estão em preto e branco. A gente consegue ver aqui porque está determinado de roxo. Quando está marcadinho de roxo tem um efeito. Se eu quiser remover o efeito de todos, botão direito e remover efeitos. Daí ele vai falar, que efeito você quer apagar? Eu quero os efeitos de vídeo. E presta atenção que aqui não tem transição. Tem os efeitos padrões de motion, escala, transparência e volume e os efeitos adicionais. Acabou. Vou dar um OK, porque eu removi os efeitos de todos. Então, a segunda pergunta dele se tem um truque para apagar a transição de todos. Não tem, pelo menos eu desconheço, creio que não tenha. Segunda pergunta: como eu poderia fazer se eu tivesse uma edição complexa com vários cortezinhos que eu fui fazendo numa timeline? Isso é muito comum, por exemplo, eu vou fazer a edição de uma formatura, de um casamento, ou até mesmo de uma cobertura de um evento institucional com várias horas. Pego todas as cenas de todas as câmeras, jogo na timeline, já mais ou menos sincronizado na ordem, e eu vou assistindo e fazendo umas marcações do que eu gosto mais. Eu, por exemplo, dou play, Ctrl Shift K, corta. Ctrl para baixo seleciona, Alt para cima joga para a faixa de cima. E daí eu vou fazendo várias vezes até que eu fique com a faixa de cima só os itens que eu queria. Daí eu seleciono a faixa de baixo, dou um Shift Del e ele já junta todos. Mas como essa é uma maneira meio doida que eu faço, se você faz o seu jeito padrão, se você já cortou todo mundo e ficou com esse buraco, que nem eu tenho aqui, o truque seria o seguinte: você vai vir aqui em novo item, novo Color Mate e dar um OK. Só vai aplicar uma cor. Vou dar um OK e um OK. Vou jogar esse Color Mate aqui, vou selecionar aqui o trecho todo, vou pegar as cenas que eu quero ficar e eu vou arrastar para cima uma faixa. Agora que eu afastei todos para cima, eu posso arrastar também todos para baixo. O que eu fiz foi sobrepor esses buracos, esses pedaços, criando um buraco. Vou selecionar os pedaços que sobraram, Shift Del. Pronto, uni todos. Truque simples, né? Bom, a outra maneira que eu falei que eu gosto de fazer é assim: eu vou assistindo. Então eu vou tirar o som para a gente não ficar surdo. Mas eu vou assistindo, quando eu gostei de um trecho, dou lá um Ctrl Shift K, fiz um corte, dou um play, Ctrl Shift K, fiz outro corte. Então eu marquei o pedaço que eu quero. Ctrl para cima e para baixo, seleciono a cena, então até agora eu não usei o mouse. E daí Alt para cima, ele move para cima uma faixa no Windows. Aparentemente no Mac não faz.
Não sei se perceberam, eu sempre edito no Mac. No Windows agora eu estou no Mac. Eu montei um Hackintosh. Daí agora eu tenho o sistema Mac também. Mas aí eu não tenho esse atalho. Mas essa é a maneira que eu gostaria de fazer. Tipo, eu jogaria para cima uma faixa. E daí eu vou assistindo. Dou Ctrl Alt K para cortar. Dou um play. Ctrl Alt K de novo. Seleciono o Ctrl para cima. Peguei a faixa. Daí eu arrasto para cima com Alt para cima, que aqui não está indo. Mas posso fazer isso na mão. Mas a ideia é, eu vou jogando uma faixa para cima os trechos que eu quero. Os trechos que eu não quero podem ficar embaixo mesmo, porque eu não quero. Então eu tenho uma maneira de eu separar. Qual que é a ideia por trás disso? Eu posso daí selecionar todos eles de uma maneira prática. E eu poderia arrastar para o lado segurando o Alt, fazer uma edição aqui. Ou, se eu quiser, eu posso simplesmente selecionar os trechos dessa faixa e dar um Shift Del, que nem eu fiz antes. Daí ele já junta todo mundo. Então é uma maneira mais prática que não precisa do Color Mate. Bom, então essa era a resolução das perguntas dele. Espero que tenham gostado. Dúvidas, comentários, sugestões, outras maneiras de fazer isso que eu acabei de ensinar, coloque aqui embaixo nos comentários, a gente vai conversando. E outras perguntas assim legais a gente resolve nas próximas aulas. Então, até a próxima aula amanhã. Até já!